gente se posiciona estrategicamente e fala sobre os limites do ser humano ou os limites que ela tá farta da sua sogra ter ultrapassado. E pelo que eu vejo, a mãe do noivo dela não é aquela mãe super protetora. É uma espécie de cuidado perigoso e doentio. A não ser que eu analisei também, teve muitas pessoas analisando esse caso, até psicólogos profissionais da área de saúde, mas a minha análise que ela não é só narcisista, ela trata o filho como se fosse uma paeja. Paeja, em espanhol, quer dizer um casal, ou namorados. E é estranho como a sogra da Carolina se posiciona diante do filho. Parece que ela não vê o filho dela como filho. Parece que ela vê que a Caroline é uma amante e a mãe desse homem é a esposa que tá competindo com a amante. Eu tive impressão disso e meus pesos aos familiares. E eu não vou mostrar o vídeo, porque o YouTube pode retirar. E também respeito a família da pessoa. Mesmo se for artista famoso ou internacional ou não, eu respeito a dor da família e a privacidade da pessoa. A gente se posiciona estrategicamente e fala sobre os limites do ser humano ou os limites que ela tá farta da sua sogra ter ultrapassado. E pelo que eu vejo, a mãe do noivo dela não é aquela mãe super protetora. É uma espécie de cuidado perigoso e doentio. A não ser que eu analisei também, teve muitas pessoas analisando esse caso, até psicólogos profissionais da área de saúde, mas a minha análise que ela não é só narcisista, ela trata o filho como se fosse uma paeja. Paeja, em espanhol, quer dizer um casal, ou namorados. E é estranho como a sogra da Carolina se posiciona diante do filho. Parece que ela não vê o filho dela como filho. Parece que ela vê que a Caroline é uma amante e a mãe desse homem é a esposa que tá competindo com a amante. Eu tive impressão disso e meus pesos aos familiares. E eu não vou mostrar o vídeo, porque o YouTube pode retirar. E também respeito a família da pessoa. Mesmo se for artista famoso ou internacional ou não, eu respeito a dor da família e a privacidade da pessoa. Eu disse no episódio anterior, casal não precisa de terceiro na relação. A mãe deste rapaz, ela é uma mulher narcisista, um pouco narcisista em relação ao filho, e uma mulher com apego emocional que não é do filho. Eu acho que na cabeça da mãe dele, nem sempre é questão de perca. Eu acho que essa mulher, que é a sogra da Caroline, ou Caroline, dependendo da fala das pessoas, ela não vê o filho como filho, ela vê a réplica do homem que ela amou.
Essa mulher vê a réplica do pai dele, do grande amor dela. E ela projetou isso no filho, e isso é perigoso em relação de noia ou sogra versus noia, ou noia versus sogra. Que nem aconteceu com a sultana Nurbano versus Sophie, sua noia. E vamos fazer um paralelo. A Caroline, ela representa muito a Sophie. E o marido dela representa o Mehmet I. Eu disse no episódio anterior, casal não precisa de terceiro na relação. A mãe deste rapaz, ela é uma mulher narcisista, um pouco narcisista em relação ao filho, e uma mulher com apego emocional que não é do filho. Eu acho que na cabeça da mãe dele, nem sempre é questão de perca. Eu acho que essa mulher, que é a sogra da Caroline, ou Caroline, dependendo da fala das pessoas, ela não vê o filho como filho, ela vê a réplica do homem que ela amou. Essa mulher vê a réplica do pai dele, do grande amor dela. E ela projetou isso no filho, e isso é perigoso em relação de noia ou sogra versus noia, ou noia versus sogra. Que nem aconteceu com a sultana Nurbano versus Sophie, sua noia. E vamos fazer um paralelo. A Caroline, ela representa muito a Sophie. E o marido dela representa o Mehmet I. Eu disse no episódio anterior, casal não precisa de terceiro na relação. A mãe deste rapaz, ela é uma mulher narcisista, um pouco narcisista em relação ao filho, e uma mulher com apego emocional que não é do filho. Eu acho que na cabeça da mãe dele, nem sempre é questão de perca. Eu acho que essa mulher, que é a sogra da Caroline, ou Caroline, dependendo da fala das pessoas, ela não vê o filho como filho, ela vê a réplica do homem que ela amou. Essa mulher vê a réplica do pai dele, do grande amor dela. E ela projetou isso no filho, e isso é perigoso em relação de noia ou sogra versus noia, ou noia versus sogra. Que nem aconteceu com a sultana Nurbano versus Sophie, sua noia. E vamos fazer um paralelo. A Caroline, ela representa muito a Sophie. E o marido dela representa o Mehmet I.
E este conflito durou até o namoro da Carolina. E a Carolina, ela tentou de todas as maneiras evitar o conflito com a sogra, porque achava que era amor de mãe e filho. Jordana, por que você faz entre aspas? Por um motivo simples, porque este pensamento, quando a noia sente que tá perdendo o marido ou namorado, porque tem algo doentio por trás, não só doentio, como tem algo errado por trás, até na psicologia. E a mãe desse rapaz tratava ela de uma forma como se fosse a outra. Roubou meu bebê, roubou o meu menino, roubou o meu tesouro, roubou o meu tudo, minha vida, você destruiu minha vida, namorando o meu filho. Eu acho esse pensamento doentio de algumas sogras, porque tem sogra que é maravilhosa quando é mãe de mulher. Agora, quando é mãe de homem, é uma guerra espiritual. Tanto é que eu coloco para vocês aqui nos relatos de sogra versus noia e também sogras narcisistas que vai encaixar nesse relato da Carolina. Não só vai encaixar nesse relato, como que se relato de sogra versus noia dura em todos os séculos. Não tem como fugir disso. Ai, Jordana, por que você fala isso? Porque isso é desde o século VIII. E este conflito durou até o namoro da Carolina. E a Carolina, ela tentou de todas as maneiras evitar o conflito com a sogra, porque achava que era amor de mãe e filho. Jordana, por que você faz entre aspas? Por um motivo simples, porque este pensamento, quando a noia sente que tá perdendo o marido ou namorado, porque tem algo doentio por trás, não só doentio, como tem algo errado por trás, até na psicologia. E a mãe desse rapaz tratava ela de uma forma como se fosse a outra. Roubou meu bebê, roubou o meu menino, roubou o meu tesouro, roubou o meu tudo, minha vida, você destruiu minha vida, namorando o meu filho. Eu acho esse pensamento doentio de algumas sogras, porque tem sogra que é maravilhosa quando é mãe de mulher. Agora, quando é mãe de homem, é uma guerra espiritual. Tanto é que eu coloco para vocês aqui nos relatos de sogra versus noia e também sogras narcisistas que vai encaixar nesse relato da Carolina. Não só vai encaixar nesse relato, como que se relato de sogra versus noia dura em todos os séculos. Não tem como fugir disso. Ai, Jordana, por que você fala isso? Porque isso é desde o século VIII.